Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar as discussões da disciplina, em vez de eu ficar falando um monte de coisa aqui sobre o racismo, sobre como o negro vive e sofre preconceito e tudo mais, já que eu não tenho lugar de fala, né? Sou uma pessoa branca, eu vou trazer alguns autores negros para falar sobre. Então, vou fazer um resuminho aqui sobre alguns livros e a gente vai começar com esse daqui. Eu acho que tá ao contrário, né? Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro curtinho, super importante. Você lê bem rapidinho. E eu vou trazer alguns pontos bem importantes, porque ela trata um pouco de educação também. Bom, vou ler então alguns trechos. É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Bom, quem era negro e era liberto, era um escravizado, ela usa esse termo escravizado e não escravo, porque se você fala que é escravo, é porque é como se fosse uma condição natural, mas escravizado não, é alguém que era uma pessoa livre e se tornou escravo, uma pessoa escravizada. O escravizado liberto, né, o negro liberto, ele não tinha posse, ele não tinha como ter posse. Não existia essa condição de, agora sou um escravo que fui liberto e vou comprar um pedaço de terra, vou trabalhar para alguém, conseguir dinheiro. Então, eles não tinham posses. Então, eles não tinham, né, acesso à educação. Bom, havia também a Lei de Terras, de 1850, ano que o tráfico negreiro começou a ser proibido no Brasil, embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a apropriação de terra com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-la somente mediante a compra. E a gente tem também essa questão do embranquecimento da população, nessa tentativa de embranquecimento. Então, é comum a gente ver na história do Brasil, ao invés de, por exemplo, colocarem os negros para cuidarem das terras, a gente vê a imigração, né, de europeus. Então, a gente tem a vinda de, por exemplo, alemães, enfim. Essa é uma tentativa de embranquecimento, né, da população. Bom, o que mais que podemos dizer? Ela cita também o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Para quem não conhece esse livro, ele foi importante pelo seguinte: a relevância da obra está em romper com a tradição que legitimava o racismo científico. Então, o racismo científico, ele questionou. Então, essa é a importância da obra. Porém, as pessoas criticam muito esse livro porque ele traz essa ideia de mito da democracia racial. O que é o mito da democracia racial? É aquele papo de que no Brasil não existe racismo, que todas as raças convivem de forma igualitária, sem brigar, todo mundo tem direitos iguais, etc. Então, a gente percebe, né, estudando a história, que não é bem assim, não existe essa democracia racial, por isso que a gente chama de mito. Bom, vamos lá. O que mais que eu achei interessante? Eu vou ler um trecho aqui que eu achei bem legal, que dá pra gente refletir sobre o aluno negro na escola. Vou ler aqui para vocês. Desde cedo, as pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial.
O início da vida escolar foi para mim o divisor de águas. Por volta de 6 anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até então, no convívio familiar com meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma. Me sentia amada e não via nenhum problema comigo. Tudo era normal. Negrinha do cabelo duro, negrinha feia, foram alguns xingamentos que eu comecei a escutar. Ser a diferente, o que quer dizer não branca, passou a ser apontado como defeito. Comecei a ter questões de autoestima. Fiquei mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, não me descobri negra, fui acusada de sê-la. O mundo apresentado na escola era dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como os normais. A errada era eu. Crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é um lugar de privilégio, acabam acreditando que esse é o único mundo possível. Bom, ela cita também algumas pessoas super importantes na luta negra, né? Então, por exemplo, os Panteras Negras. Ela cita também alguns projetos artísticos, né? Por exemplo, o Teatro Experimental Negro, a série Cadernos Negros, que inclusive a Conceição Evaristo participou bastante. A Conceição Evaristo é a que escreveu Olhos d'Água. O projeto Amazônia Negra, que é um projeto fotográfico. Ela fala também para a gente reconhecer os privilégios da branquitude. Eu vou ler um trecho de novo. Se a população negra é a maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaço de poder deveria ser algo chocante. A ausência. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio, que é aquele papo de meritocracia. Eu consegui porque eu lutei. Não funciona bem assim. Às vezes eu consegui porque eu tenho uma herança, às vezes eu consegui porque eu sou branca, às vezes eu consegui porque eu sou hétero, porque eu sou, enfim, rico e etc. Tive uma boa educação. Às vezes eu consegui um emprego porque eu tenho inglês fluente, porque eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos. Então não é meritocracia, né, gente? São privilégios. Ela fala pra gente perceber o racismo internalizado em você. Por quê? Na verdade, a gente vive numa sociedade racista, uma sociedade que tem esse racismo estrutural que a gente chama. Então, é bem comum a gente fazer piada racista. Não que seja legal, mas a gente se pega fazendo isso, porque o racismo é estrutural, ele está enraizado na gente, está enraizado na nossa sociedade.